Isaías, no capítulo 53, verso 4 e verso 5, aproximadamente 600 a 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, pela unção do Espírito, ele profetizou sobre o Cristo e seu sofrimento. E no verso 4 e no verso 5 diz assim a poderosa palavra de Deus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu queria focar a parte C do versículo 5, essa sentença que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje podemos desfrutar de paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Satanás hoje ele não pode impedir que a paz chegue até você, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu tenho o direito e o privilégio de ter paz na minha mente e no meu coração, porque ele foi castigado para que eu tivesse paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje essa verdade vai ficar tão clara para você, que quando as guerras se levantarem, que quando o diabo tentar roubar a sua paz, você vai dizer: Satanás, você não me deu paz, você não pode roubá-la de mim. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus de toda a eternidade, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai celestial, nós queremos te louvar essa noite pelos direitos e privilégios que você nos deu em Cristo Jesus. Existe uma herança dos santos que foi conquistada por teu Filho Jesus Cristo. Nós somos herdeiros teus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E nós queremos, Pai, desfrutar de todas as bênçãos que o teu Filho conquistou para nós naquela cruz. De fato não merecíamos, de fato éramos perdidos, miseráveis, pecadores. Mas o teu Filho, no Monte da Caveira, ocupou o nosso lugar, se identificou conosco, nos substituiu, pagou o preço, cumpriu todas as sentenças, desceu ao inferno, foi abandonado e esquecido, para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante, para que hoje nós não estivéssemos separados de Deus, para que hoje nós não fôssemos mais miseráveis, pobres, enfermos, esquecidos e abandonados. Não, hoje nós somos filhos, porque todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, foi-lhe dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus, temos direitos e privilégios em Cristo, podemos entrar diante do trono da graça e conversarmos com o nosso Pai Celestial. Temos um Espírito que clama dentro de nós: Abba, Pai, meu Paizinho, meu Pai, não tenho mais medo de Ti, não estou mais me escondendo de Ti, eu estou correndo para Ti. Meu Pai, aleluia, Deus é o meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor,
porque foi pago um alto preço. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não foi prata, nem ouro, nem coisas corruptíveis, mas foi o precioso sangue, aleluia, que nos comprou para Deus e nos fez reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. E por isso nós te louvamos essa noite. Antes de sentar, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Eu confesso que não estava nos meus planos essa ministração de hoje à noite. Eu já tinha uma pregação pronta, mas quando eu estava orando em línguas hoje à tarde, o Espírito Santo me fez ver esse capítulo 5 do livro de Isaías, a parte C do versículo, de uma forma diferente. O castigo que nos traz a paz, ou que nos trouxe a paz, como diz a versão NVI, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E Deus começou a me lembrar hoje à tarde sobre os nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o diabo ele tenta muitas vezes nos paralisar. Às vezes alguém já foi ganho para Cristo Jesus, já é crente, o diabo não pode mais tocar no seu coração, no seu espírito. Então, para que você não seja produtivo, para que você não seja tudo aquilo que Deus tem, para que você não alcance o seu pleno potencial, o diabo nos paralisa com tradições religiosas, com doutrinas humanas, com pensamentos limitantes. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nós identificamos que todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus, eles possuem um status diferente. Eles não são mais os homens caídos, inimigos de Deus, separados, filhos da ira. Eles agora são herdeiros. Eles agora podem entrar diante do trono da graça. Eles agora podem invocar o poderoso nome. Existem direitos e privilégios que nos foi dado em Cristo Jesus e que uma boa parte da igreja, e eu falo das denominações, não se atentam. Nós muitas vezes não fomos ensinados daquilo que foi conquistado por Cristo Jesus para nós e não desfrutamos disso. Amém, irmãos? É como meu sogro estava me contando hoje. A irmã e a mãe dele viajaram, elas moram em Petrolina e vieram a Caruaru, e na volta elas pararam num hotel para tomar um café da manhã, e um hotel maravilhoso, com um café da manhã muito bacana, com uma variedade tremenda de alimentos. E elas perceberam que tinha um homem, um senhor, estava meio acanhado, sem saber se servir direito, com medo de pegar as coisas. E elas perceberam que aquele homem não sabia que tudo aquilo que estava na mesa estava incluso no valor que ele havia pagado. Então elas chegaram para ele e disseram: olha, tudo que tem aqui nessa mesa já está incluso no valor que o senhor pagou. O senhor está liberado para comer o que quiser, quanto quiser. Disse que a mesa do homem ficou repleta de coisas. Disse que ele comeu, ele disse: agora eu desconto o preço que eu paguei. Assim também é, irmãos, com a salvação da gente. Ele preparou uma mesa farta, na presença dos nossos inimigos. Mas muitas vezes você não se sente digno, você diz: não, eu não mereço, eu sou um pobre, miserável, pecador, eu sou o verme de Jacó, eu tenho que chorar, gemer, até o dia em que eu chegar nos céus. Eu vou comer por você, se você não quiser.
Sempre que eu precisar de cura, eu vou lá na mesa. Tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Quando eu precisar de provisão, eu vou lembrar que Ele é o meu pastor e que nada me faltará. Quando eu precisar de perdão, eu vou lembrar que se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados. Então eu queria falar desses direitos que nós temos, não porque merecemos pelos nossos méritos, mas porque Cristo Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi sentenciado no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu diante do grande julgamento que Deus fez. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53:10 diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus o julgou, o fez enfermar, Deus o moeu. Para quê? Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Amém. Abra comigo em Gálatas. A religião, irmãos, e a doutrina humana vai dizer que você não merece, que nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus vai dizer que você é filho, herdeiro, justiça de Deus, sacerdócio real, nação santa, reis e sacerdotes. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas por meio de um homem, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você pode até não gostar dessa mensagem que pejorativamente as pessoas dizem que é a teologia da prosperidade. Mas não, eu vou te dizer, é a teologia da palavra de Deus. Os que receberam a abundância da graça, Romanos 5:17, e o dom da justiça reinarão em vida. Eu não imagino alguém reinando em vida em cima de uma cama com os rins paralisados. Eu não imagino alguém reinando em vida, irmãos, abrindo o armário e não tendo que dar às suas crianças. Eu não imagino alguém reinando em vida sem ter um sapato para usar. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. João 10:10 diz que o ladrão vem para matar e roubar. Mas aí ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Qual o significado de abundância? Não é falta. Falta de dinheiro, falta de paz, falta de roupa, falta de comida, falta... Não, irmãos. Aleluia! Quando surgiu a pobreza? Quando o pecado entrou. Adão era multibilionário. A terra toda era dele. O lugar que ele morava tinha um rio que se dividia em 4, e a Bíblia diz que lá tinham pedras preciosas, e diz que o ouro daquele lugar era um ouro bom. Então como é que você diz que Deus, ou você aceita essa mentira do inferno, de que a pobreza é uma coisa boa, que traz humildade? Não, pobreza traz miséria, traz doença. Quem é pobre não pode se alimentar bem, adoece, morre antes do tempo. Quem é pobre não pode realizar sonhos, tem limitações, não pode estudar, não pode se desenvolver, não pode comprar nenhuma Bíblia boa. Então pobreza se classifica na mesma classe de enfermidades e de pecado. Amém, irmãos? O diabo perpetua o seu reinado sobre os homens e o sistema escraviza os homens por meio da pobreza. Sem dinheiro você não pode se instruir. A Bíblia diz: gaste tudo que você tem para adquirir sabedoria. Como é que você vai pagar um rema se você não tem dinheiro? Como é que você vai fazer um curso de inglês se você não tem dinheiro? Como é que você vai aprender? Amém. Então não aceite essa mentira do inferno de que talvez seja a vontade de Deus que você seja pobre, porque Deus talvez queira que você seja humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é você ter um coração ensinável. Tem rico, humilde e pobre, arrogante.
É melhor ser rico humilde. Amém? Diga: eu sou rico. Diga: eu sou rico. Você acredita na Bíblia? Então eu vou lhe mostrar na Bíblia hoje que se você é cristão, Cristo te fez rico. Mesmo que você não tenha R$2 na carteira essa noite. Amém? Abra comigo em Gálatas. No capítulo 3. Deixe de lado o que você aprendeu, o que te ensinaram na igreja, desde que você é criança. Deixe de lado por um momento e examine com clareza as Escrituras e tire suas próprias conclusões examinando as Escrituras. Olhe para a Bíblia, examine ela e tire suas conclusões. Algumas coisas que nos foi ensinada não são, irmãos, 100% bíblicas. Algumas coisas a gente tem que jogar fora. E uma delas é que talvez seja a vontade de Deus que você seja pobre. Ou que talvez seja a vontade de Deus que você esteja com essa doença. Ou que talvez Deus esteja te castigando com essa doença porque você pecou. Ora, se Jesus já foi castigado em meu lugar, a gente vai examinar, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, diz assim: Cristo nos redimiu. Essa palavra redimir pode ser traduzida como nos resgatou. Cristo nos resgatou, nos libertou, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também até nós, os gentios, e para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Preste atenção, e é muito importante esse trecho, porque nós partiremos daqui para tudo aquilo que Deus quer nos falar essa noite. A Bíblia diz, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Iremos conhecer que maldição é essa. Existe uma maldição para aqueles que não obedecerem a lei de Deus. E sabemos que a lei de Deus compreende os 633 preceitos que existem nos 5 primeiros livros da Bíblia. Lá tem 636 ordenanças, mandamentos, estatutos que devem ser observados pelos homens. Nenhum homem conseguiu cumpri-las, exceto Jesus Cristo. Então a maldição estava sobre todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até que nasce Jesus, cumpre a lei de Deus e está qualificado para que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, também por meio de um homem o pecado sairia. Amém? Ele se qualificou a ser o preço pelo resgate dos homens, porque ele conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Mas nós estávamos debaixo de maldição, porque nós não cumprimos a lei de Deus, principalmente nós que éramos gentios, que não fazíamos parte do povo de Israel, que não éramos descendentes físicos de Abraão. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele próprio se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por que Ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós e recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Você viu comigo quinta-feira, se você veio para o culto, que Jesus era o ungido, o portador da unção. Capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, está as bênçãos
sobre aqueles que cumprirem a lei de Deus. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14, está listada aqui as bênçãos que vêm sobre aqueles que cumprem a lei de Deus. E aí nós aprendemos com Paulo que em Cristo Jesus nós cumprimos a lei de Deus. Amém? Então essas bênçãos aqui é para você. Mas como eu estou falando sobre a maldição da lei, você vai ver que a partir do versículo 15, do versículo 15 ao versículo 68, são 54 versículos de maldição. É tão pesado que eu nem vou ler tudo, vou ler só um pequeno trecho para você perceber. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas. Os filhos dos seus ventres serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. E até o versículo 68 é maldição com força. 54 versículos de maldição. Você vai ver que aqui nas maldições daqueles que descumprirem a lei, tem 3 classes de maldições. A primeira delas é a inimizade com Deus. É a separação de Deus, é a morte espiritual. O pecado, ele causa uma inimizade com Deus. O pecado, ele tira a paz com Deus. O pecado nos afasta de Deus. E uma das maldições por desobedecer às sagradas leis de Deus é essa separação. Então, preste atenção, na maldição da lei está incluído a morte espiritual. Morte espiritual nada mais é que a separação de Deus, a inimizade com Deus. Aqui nas maldições da lei está incluído as enfermidades. Há uma lista enorme de enfermidades e Moisés ainda diz assim: também virão sobre ti todas as enfermidades que não estão listadas neste livro da lei, até as enfermidades que surgiriam. Nas maldições da lei está incluso a miséria. Diz: serás amaldiçoado na cidade, serás amaldiçoado no campo, os filhos dos teus cordeiros, os teus bezerros, até os seus animais seriam amaldiçoados, os filhos do teu ventre. Então, a maldição da lei, da qual Cristo nos resgatou, nela está incluso a morte espiritual, nela está incluso as doenças e enfermidades, e nela está incluso também a miséria, a pobreza. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, literalmente a Bíblia está nos dizendo que Ele nos resgatou da inimizade com Deus, da separação com Deus. Está dizendo que Ele nos resgatou do tífano, da lepra, da malária, do câncer, da gastrite, da osteoporose, da cegueira. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando? Quando Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele nos resgatou da pobreza, da miséria, da falta, das portas fechadas, das limitações. Parece que nada dá certo para mim. Ei, essa não é mais a tua posição. Cristo te resgatou da maldição da lei. Onde puserem a planta dos teus pés, prosperarás. Serás bendito ao entrar e bendito ao sair. Deus te colocará como cabeça e não como cauda. Tu farás prosperar os teus caminhos. Amém, irmãos? Então, de uma vez por todas, aceite o que a Bíblia está dizendo.
Cristo te resgatou da maldição da lei. Diga: maldito nunca mais. Nunca mais. Eu não sou maldito nunca mais. Eu aprendi que Cristo me resgatou da maldição da lei. Isso para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aí ao longo do Novo Testamento aprendemos que são filhos de Abraão, não aqueles que são filhos na carne, mas aqueles que andam no mesmo passo de fé de Abraão. As mesmas bênçãos que repousavam sobre Abraão estão sobre as nossas vidas. Eu não vou me deter sobre isso, eu já preguei aqui sobre as bênçãos de Abraão. Mas estude a vida de Abraão. Ele chegava, cavava um poço, achava um veio d'água. Por quê? Porque Deus era com ele. A bênção pulou para Isaac em um ano. Isaac plantou uma vinha, plantou lavoura. A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1 e diz que Deus o fez riquíssimo em um ano. Em um ano Deus o tornou riquíssimo. A bênção pula para Jacó. Jacó é iludido por Labão. Dos 21 anos que ele passa com Labão, 14 é só para pagar as 2 esposas. E os 7 anos que ele recebeu o salário, Labão mudou o seu salário várias vezes. Mas quando o salário dele era as cabras pintadas, só nasciam pintadas. Quando eram cabras lisas, só nasciam lisas. Labão foi numa mulher que adivinhava e disse assim para Jacó: por meio de adivinhação, descobri que Deus tem me abençoado por tua causa. Aí Jacó responde para ele dizendo: eu bem sei que quando cheguei aqui, pouco eram os teus rebanhos, mas por causa da bênção de Abraão, meu pai, e do temor de Isaac, Deus tem te abençoado por minha causa. Cristo se tornou maldito para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Essa bênção está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus te abençoou juntamente com o justo Abraão. E recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vimos quinta-feira que na antiga aliança só reis, profetas, sacerdotes eram ungidos pelo Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, todo aquele que o recebeu, recebe dele também o Espírito da promessa. Torna-se templo e morada do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Acabamos de ver que a maldição da lei, ela traz 3 classes de maldição. Você está lembrado? Morte espiritual, a inimizade com Deus, a separação de Deus, a não comunhão com Deus. A segunda classe de maldição, doenças e enfermidades. Todo tipo de doenças e enfermidades. E a terceira classe de maldição, miséria, pobreza, maldito, infrutífero. Iremos ver agora, irmãos, que a redenção, o que é a redenção? A morte substitutiva de Jesus naquela cruz, tomando o nosso lugar. A redenção traz para nós 3 classes de bênçãos. Amém? Amém? Abra comigo em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Você tem que dar certo. Se você é crente, você tem que dar certo. Diga: as 3 bênçãos da redenção. João, capítulo 1, o versículo 29, o profeta João Batista, ao ver Jesus se aproximando do Rio Jordão, ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira
tira o pecado do mundo. A primeira classe de bênçãos, e a mais importante de todas, que a redenção trouxe para o homem, é o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. E essa foi uma obra do próprio Deus. Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens e não levando em conta os seus pecados. A primeira classe de bênçãos da redenção é a anulação dos nossos pecados. Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. A primeira bênção que Cristo Jesus conquista para nós na cruz do Calvário é a salvação dos nossos pecados, pelo simples ato da fé em Jesus Cristo. Eu trago à sua memória aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado. De fato haviam dois. Um zombava de Jesus, escarnecia dele, dizendo: não salvasse a ti mesmo e queres salvar os outros? O outro, e a tradição diz que o nome dele era Dimas, o outro disse: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A maior de todas as bênçãos conquistada por Jesus naquela cruz para nós é a bênção da salvação. É a nossa inimizade com Deus sendo coberta pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Hebreus diz que nós podemos nos achegar diante do trono da graça em busca de recebermos misericórdia em tempo oportuno. Paulo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou pedir ao pessoal da mídia que sempre que eu citar, joga aqui os versículos, não vai dar para abrir tudo. Então, irmãos, a maior de todas as bênçãos, dos direitos e privilégios que foram conquistados por Cristo Jesus para nós, você não é mais um pecador miserável que está gemendo e chorando. Muitas vezes as pessoas não entendem porque a gente diz assim: eu não sou mais pecador, eu agora sou santo, justo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso não significa que a gente se tornou perfeito e que a gente peque, não peque. Não, irmãos, a gente peca no pensar, no agir, no falar, e aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Quando dizemos que não somos mais pecadores, é porque eu não tenho mais a natureza inimiga de Deus em meu espírito. Eu fui salvo em meu espírito, me tornei uma nova criatura, a presença de Deus está em mim. Agora eu tenho uma natureza carnal que habita nos membros do meu corpo, dela eu não fui salvo ainda. Quando o meu corpo for transformado no dia do Senhor, então a redenção estará completa, no sentido de que agora eu não tenho mais uma natureza que guerreia contra o meu espírito. Quando nos tornamos uma nova criatura, o nosso espírito foi salvo, recebemos a vida de Deus e temos agora dentro de nós um intento, uma inclinação a obedecer a Deus. Mas temos uma natureza carnal que herdamos de Adão, que habita nos membros do nosso corpo, que nos inclina para o pecado, que nos tenta, que nos rodeia, que nos seduz. Amém. Quando dizemos que não somos mais pecadores, é no sentido de que agora eu tenho uma vida de Deus, agora eu não sou mais inimigo de Deus, eu nasci de novo, eu estou em paz com Deus, eu posso adentrar diante do trono da graça, eu tenho a natureza de Deus em mim por meio do Espírito Santo. Agora estou sujeito a tentações, estou sujeito a fraquezas, mas eu não estou mais cativo, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais filho de Satanás, a natureza foi trocada, a natureza foi mudada, eu sou filho de Deus. Amém. Você entendeu esse conceito?
Então não vou estar dizendo, eu sou um pecador, um miserável. Não, irmãos, eu sou filho de Deus, uma nova criatura. Deus me deu a sua vida, eu posso resistir. Eu posso vencer esse pecado, eu posso vencer esse vício, eu posso vencer essa fraqueza. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é que o diabo quer? Quer que a igreja fique com a mentalidade, eu sou pecador, eu não consigo vencer esse adultério, eu não consigo vencer essa mentira, essa fofoca, porque eu sou pecador mesmo. Não, você é nova criatura, você é filho de Deus, santo, lavado, remido, salvo. Você pode vencer esse vício, você pode vencer essa fraqueza. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Que pecador o quê? Eu sou filho de Deus. Agora eu sei que se eu não vigiar, que se eu não me ajuntar ao Espírito, que se eu não me submeter a Deus, a minha carne vai me tentar com as minhas fraquezas. Eu vou ceder às fraquezas e vai conceber o pecado que vai dar luz à morte. Amém. Mas eu não sou mais escravo, eu não sou mais destinado a pecar contra Deus, eu não sou mais governado e dominado. Cristo me resgatou do pecado. Amém, irmãos. Aleluia. Você entendeu? Então a primeira classe de bênçãos, Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra comigo em Mateus, no capítulo 8. Eu vou ler com vocês o versículo 17, mas para contextualizar, eu vou citar aqui do versículo 14 ao versículo 16. O versículo 14 diz que, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos doentes e endemoniados, e ele curou a todos e expulsou os espíritos com uma palavra. E o versículo 17, Mateus diz: e isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia! Não é uma promessa apenas, irmãos, é um fato. Ele tomou. Quando ele tomou? Quando naquela cruz Deus o fez enfermar. Quando lá diante de Pilatos disse: açoitem ele, e ele levou 39 chicotadas. Quando lá na casa de Caifás puseram uma venda nos seus olhos e esmurravam a sua face, lá Deus estava me curando e curando você. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá no Monte das Oliveiras, ele ficou tão aflito que Lucas, o médico, disse que o seu suor era como gotas de sangue. Imagina o nível de opressão, de preocupação, de ansiedade que o diabo trouxe sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando os soldados tomaram aquele porrete da sua mão e davam pauladas em sua cabeça, que já estava furada com a coroa de espinhos, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso não é uma promessa, isso é um fato, irmãos. Aconteceu. Aleluia. Lembre que Mateus escreveu o seu evangelho. A Bíblia não, os historiadores dizem que por volta do ano 70 depois de Cristo. Fazia pelo menos 37 anos que Cristo havia morrido e ressuscitado. Então está Mateus lá, 37 anos depois que o Senhor havia sido elevado aos céus, escrevendo o evangelho. Ele lembra da cura da sogra de Pedro, ele lembra daqueles enfermos, ele lembra da crucificação, e ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
A enfermidade pode até chegar para o crente, irmãos. O exame pode até dar alterado. O órgão pode até ser atingido. Porque Jesus já nos disse que os ventos contrários, a tempestade e a inundação daria contra a casa do justo e do injusto. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Deram-lhe contra aquela casa chuvas, vendavais e inundações. Grande foi a sua queda. Mas o que havia ouvido a palavra e praticado, deram também contra a sua casa. Enfermidades fechadas, mas continuou de pé. Então vem mesmo, irmãos, vem sintomas, vem relatórios contrários, vem diagnósticos contrários. Mas você pode pegar as promessas de Deus, pôr no seu coração. Certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas eu fui sarado. Aleluia! Coloca aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, por favor. Eu vou te mostrar que na mesma cruz que Ele levou os nossos pecados, Ele também levou as nossas doenças. Ah, pastor, mas talvez seja a vontade de Deus que eu esteja com essa doença. Deus talvez queira me ensinar alguma coisa. Você não aprendeu nada a essa altura do campeonato? Leia os evangelhos. Ele curou a todos. O único que chegou até ele disse: se quiseres, eu sei que podes me curar. Ele na hora acabou com esse negócio. Ele disse: eu quero, fique limpo. Ele respondeu de uma vez por todas. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. A doença é filha do pecado e filha de Satanás. A doença tem como mãe o pecado e como pai Satanás. A doença surgiu após Adão pecar contra Deus. Aleluia! Mas o mesmo Salvador do nosso espírito também é o Salvador do nosso corpo. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Todo cristão aceita isso aqui, que Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que mortos para o pecado vivêssemos para a justiça. E por que você não aceita a segunda parte do versículo? Passa. Por suas feridas vocês foram sarados. Na mesma cruz que Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo, Ele levou, Ele carregou, Ele tomou as nossas doenças. Aceite isso como uma verdade. O mesmo Salvador dos pecados lhe salvou das doenças. Diga na cara da doença: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. O diabo pode até dizer a você: eu vou abreviar os teus dias com essa doença. Você olha para ele e diz: certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Aleluia! O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal. Aleluia! Deus vai me saciar com longevidade. Aleluia! Irmãos, como é que se vence Satanás? Como Jesus venceu ele no deserto? E Jesus estava o quê? Fraco na carne, mas fortalecido no Espírito. Guiado pelo Espírito para o deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. Tente jejuar 24 horas, eu quase morro. Deu uma tontura, uma dor de cabeça. Mas a gente vai crescendo. É porque a gente fica muito carnal, Paulinha. Mas a gente vai se tornando espiritual, vai jejuando. Amém?
Então, no corpo ele estava fraco, irmãos. E quando a gente está doente, a gente fica fraco no corpo. Eu estava com meu irmão ontem na UPA, ele inclusive ficou internado, peço aos irmãos que orem. Um cálculo renal, uma pedra que saiu dos cálices renais, entrou pela uretra, não conseguiu chegar até a saída, vai precisar fazer uma cirurgia. Mas eu conheço meu irmão, ele é corajoso, ele é forte, mas ontem ele gritava feito uma criança, gemia. Então, quando estamos com uma enfermidade, a gente fica fragilizado, a gente fica muitas vezes com a fé fraca. Mas como liberar a fé? Como ativar a fé? Como vencer o diabo? Falando. 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus. Qual é a primeira tentação do diabo? Se és filho de Deus, se tu é mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se tu é mesmo o sinal que Deus deu, que a virgem daria à luz um filho, se tu és o filho de Deus, manda que esse pão se transforme em pedra. A primeira tentação foi no campo da carne, no campo físico, fome, no campo dos sentidos. E Jesus o vence como? Está escrito. Eu conheço a palavra, Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nas entrelinhas ele estava dizendo: a palavra de Deus está me sustentando nesse deserto, nessa falta, nessa fome. A palavra de Deus me mantém de pé. Está escrito. Aí o Satanás o tenta nas suas emoções. Aleluia! Se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Suicídio, irmãos. Porque está escrito que Ele dará ordem aos teus anjos para te segurarem pelas tuas mãos. O miserável citou o Salmo 91. Mas Jesus conhecia a palavra. Ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tentou primeiro no campo da carne, com a fome. Depois ele tenta nas emoções, para que Jesus cometesse suicídio. E por fim ele tenta no campo do espírito. Ele leva Jesus ao pináculo do templo. Ele mostra todos os reinos e a sua glória. E diz: se te prostrares e me adorares. Aí Jesus diz: está escrito: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E a Bíblia diz que Satanás o deixou e os anjos de Deus o serviram. Depois que você passa pela prova, resistindo ao diabo com a palavra, os anjos vão vir te suprir, vão vir cuidar de você, vão vir te servir. Amém? Aleluia! Então nós aprendemos que na mesma cruz em que Ele carregou os nossos pecados sobre o seu corpo, Ele também levou as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Eu sempre uso esse exemplo quando eu estou ensinando no Rema, e ele é bem didático, e os alunos agradecem muito porque fica fácil de compreender. Eu vou tomar Jailson como exemplo. Vamos supor que Jailson seja alguém que ganha um salário mínimo. E ele começa a tomar dinheiro emprestado com um agiota. E de repente a dívida dele está em R$1 milhão. E veja, o que ele ganha não dá para pagar nem os juros da dívida. Então a cada dia a dívida está maior, está maior. Esse agiota, ele toma tudo que você tem e por fim ele te mata. Esse agiota é Satanás. E esse devedor éramos nós.
a Bíblia fala sobre um escrito de dívida que havia contra nós. Desde a nossa mais antiga lembrança, quando criança, todos os pecados que cometemos, existia lá um escrito de dívida contra nós. Então, Jailson não tinha como pagar esse agiota. Ele ganha um salário mínimo, 1.306 o líquido, né? Como é que ele vai pagar uma dívida de 1 milhão? É impossível. Mas aí de repente alguém chega lá nesse agiota e diz: quanto é que Jailson deve? Não, eu calculei aqui, com juros ele deve 3 milhões. Eu vou pagar a dívida dele. Me dê o escrito de dívida. Me dê as promissórias. Está pago. Lembra do último brado de Jesus na cruz? Tetelestai! Está feito! Está pago, está resolvido. Mas esse agiota é miserável, é mentiroso, é pai da mentira, é salafrário, é enrolão. Ele continua cobrando a dívida a Jailson, mesmo ela já tendo sido paga. Por quê? Porque é a natureza dele. Ele é pai da mentira. Jesus já pagou o preço, mas Satanás continua cobrando a dívida a você. Você não é mais devedor, a dívida foi paga. Diga a esse miserável para sair da sua casa. Diga a esse miserável para sair do seu corpo. Sabe, irmãos, a gente fica revoltado quando a gente descobre isso. A gente diz: enfermidade, saia do meu corpo. Se tiver chegado porque você pecou, você pede perdão a Deus, porque talvez você tenha tomado refrigerante a vida toda trocando por água, e de repente seus rins param. Ou sua diabetes, sua não, do diabo, ou a sua glicose fica descontrolada. Foi você quem provocou, mas você pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu agi como um tolo, eu acabei com a minha saúde. Deus te perdoa e te restaura. E de repente você descobre: rapaz, aquela dívida, Jesus foi lá, pagou o preço. E o livro de Efésios diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, pregando-o na cruz. Ele pôs lá na cruz, pregou na cruz como um marco, como irmãos, um memorial de que Satanás não pode mais nos escravizar, nos oprimir, nos roubar e nos matar. Temos um dono, temos um Senhor. Somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, ao sangue do Cordeiro sobre os umbrais do nosso espírito. Aleluia. Assim como o anjo da morte teve que passar por cima, a Páscoa do Senhor não tocou na casa dos israelitas, havia o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, ao sangue do Cordeiro de Deus sobre o nosso espírito. O inferno, o espírito da morte não pode fazer de você gato e sapato. Você foi comprado por alto preço, você é propriedade de Deus. Agora assuma a sua posição, se levante dentre os mortos, levante a cabeça, amém. Exerça o seu direito de filho. Aleluia. Isso muda a perspectiva. Você encara a vida não mais como um derrotado, mas como um principiante e vitorioso. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você esteja recomeçando, mas você se levanta por dentro com essa perspectiva, e Deus faz que todas as coisas cooperem para o teu bem. De repente começa a acontecer, não vai ser do dia para a noite, mas vai acontecer ao longo da sua vida. Deus vai te acompanhar e a sua vida vai ser como a luz da aurora, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Aleluia! A terceira classe de bênçãos: libertos da miséria, libertos da pobreza, libertos da falta, da escassez. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9.
Glória a Deus, eu ainda tenho 35 minutos para pregar. Aleluia. Eu tenho uma raiva, irmãos, quando alguém diz assim: eu não gosto de dinheiro. Aí eu digo: você trabalha. Quantas horas por dia? 8 horas. E você ainda não gosta de dinheiro? Você dá 1/3 da sua vida pelo dinheiro e você diz a mim que não gosta de dinheiro? Eu não amo o dinheiro, eu amo pessoas. Mas eu gosto do dinheiro. Amém, irmãos? Não o amo. Se Deus mandar eu dar, eu dou. Amém. Ele não me domina. Aleluia. Mas ele é importante. É com o dinheiro que você compra a Bíblia, é com o dinheiro que você dizima, é com o dinheiro que você faz uma feira, é com o dinheiro que você põe seu filho na escola, é com o dinheiro que você se alimenta, é com o dinheiro que se constrói igrejas. O dinheiro não é meramente uma coisa natural, irmãos. O dinheiro, ele também é espiritual. O diabo paralisa, o diabo interrompe por falta de dinheiro. A obra de Deus, ela pode ficar paralisada, ela deixa de avançar na velocidade que seria ideal se não tiver dinheiro. Eu tenho um vizinho que diz que não quer dinheiro e que não gosta do dinheiro. Toda vez que ele vem com essa ladainha para o meu lado, eu digo assim: Senhor, todo o dinheiro que estava destinado aí para ele, venha para mim. Aleluia! Eu sou sábio, eu saberei utilizá-lo da forma correta. Eu colocarei para ser meu escravo e serei senhor dele. O que você não pode deixar o dinheiro ser o teu senhor. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí algum ignorante diz assim: mas Deus não precisa do meu dinheiro. É verdade? Você já leu a Bíblia? Jesus precisou de mulheres ricas que o sustentassem com os seus bens. E Jesus era quem? Era Deus. O Deus que se fez carne. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Quando ele andou sobre a terra, ele precisou de mulheres ricas que o sustentaram com os seus bens. Se Jesus precisou de dinheiro, quanto mais eu e você. Então deixe de besteira, irmãos. Esqueça esse negócio de pobreza. Amém. Diga: Deus me deu uma ideia criativa para eu ganhar dinheiro e abençoar o teu povo. Aleluia. Nessa igreja nós não temos problema em falar de dinheiro. Não temos problema nenhum com dinheiro, irmãos. E aqueles que nos criticam, dizendo que a gente prega uma teologia de prosperidade, eles estão trabalhando duro para prosperar. Eles querem ter um carro bom para andar com a família. Eles querem que o filho estude na melhor escola. Eles querem comer em bons restaurantes. Eles querem vestir boas roupas. Então é hipocrisia deles. Esses dias eu estava conversando com um irmão, uma bênção de outra denominação. Aí veio com esse papo para o meu lado. Aí eu olho para o abençoado, ele está correndo feito um louco para empreender, para trabalhar, para ganhar dinheiro. E vem falar contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então é hipocrisia, irmãos, é besteira. Agora, nós não fazemos isso o ponto crucial da nossa fé. Nós não fazemos isso como o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo é sermos cheios do Espírito Santo, perseverarmos até o fim para sermos salvos. Amém. Mas se é direito meu, conquistado por Cristo, ter uma vida abundante, ter minhas necessidades supridas, superabundar em toda boa obra, aleluia!
Abra comigo, 2 Coríntios. Você pode até estar dizendo assim: pastor, eu acredito em tudo isso que o senhor está dizendo, mas como é que eu faço para ser curado? Como é que eu faço para andar em santidade? Como é que eu faço para ter prosperidade? É pela fé. Romanos 4 diz que a promessa vem por meio da fé. É por isso que você tem que aprender a andar por fé, falar a fé, exercer a sua fé e trabalhar duro. E estudar, trabalhar, se desenvolver, empreender, correr risco. Mas a bênção de Abraão estará sobre ti. Eu amo o momento em que Jacó, testemunhando, ele diz assim: trabalhei dia e noite. De dia o sol queimava a minha pele, e de noite o frio corroía os meus ossos. Então não pense, irmãos, que porque temos as promessas, porque temos a fé, você não vai ter que correr atrás, não vai ter que estudar, trabalhar, empreender, se desenvolver. Não, você vai fazer tudo isso. O diferente é que haverá uma graça sobre você, renovando as tuas forças, te dando equilíbrio, te dando sabedoria, e a bênção do Senhor trazendo riqueza sem acrescentar dor, sem separação no teu casamento, sem câncer nos teus órgãos, sem ansiedade, sem depressão. Deus te mantendo sóbrio, renovando as tuas forças, você correndo velozmente. Amém. É nisso que acreditamos. E pare de ficar na posição daquele que quer ser abençoado. Mas que Deus fale com alguém para me dar uma oferta. Não é melhor você crer para Deus te dar condições de você dar uma oferta? Nada contra, irmãos, você desejar receber uma oferta, eu já desejei. Mas quando a gente vai crescendo um pouco mais na fé, a gente começa a se ver como aquele que vai ter para dar ofertas. Eu já precisei de ofertas para fazer o rema, eu já precisei de ofertas para participar de conferências, já precisei de oferta para ter sapato, para poder pregar. Mas comece a crescer na fé, comece a se ver na posição daquele que vai ter para abençoar. Não fique com espírito de pedinte, de coitadinho. Amém. Seja um abençoador. Se você tem dinheiro e está na mesa, quando for a hora de pagar, diga: deixa eu participar da bênção aí também. Não fique só esperando ser abençoado, não. Seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8. A minha Bíblia traz como título do capítulo 8, incentivo à contribuição. Diga: incentivo à contribuição. O contexto aqui desse capítulo é o seguinte: Paulo está exortando, e essa é a palavra, a igreja de Coríntios a dar uma oferta generosa para socorrer os irmãos que estão passando um momento de escassez na igreja de Jerusalém. E ele usa os macedônios como exemplo, dizendo que os macedônios tiraram de onde não tinham. E Paulo diz: lá na igreja da Macedônia eu fiz propaganda de vocês, não me envergonhe. Então ele está exortando. Alguém carnal diria, ele está coagindo. Leia depois o capítulo em casa. Parece que Paulo está coagindo, obrigando, mas a verdade ele está exortando. Amém. E aí no versículo 9, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas dizem que esse versículo fala de riqueza espiritual. Eu já vi pastor falando que não, a riqueza que a Bíblia está falando aqui é espiritual. É mesmo? Veja o contexto, é sobre dinheiro que está se falando. É sobre dinheiro, o capítulo 8 e o capítulo 9. E veja o que diz o versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Não tem pobre nessa igreja.
Por mais que você não tenha nem R$2 na carteira, por mais que você diga, pastor, eu não tenho nem geladeira em casa, isso não diz quem você é. A palavra de Deus diz quem você é. E a palavra de Deus diz que, conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. Eu vou quebrar um tabu aqui. Quando é que ele se fez pobre? Foi quando ele nasceu, coitadinho? Não. Diz a sua Bíblia. Era a época do recenseamento, as pessoas tinham que voltar para a cidade natal, para o Império Romano contabilizar os cidadãos. A cidade natal dele, dos pais, no caso de José, estava lotada. A Bíblia diz que não havia vagas na hospedaria. Se eles procuraram uma hospedaria, porque eles tinham dinheiro para pagar. Não havia vaga na hospedaria. Então ele nasce, é colocado ali na manjedoura, mas tem aquela musicazinha natal, diz assim, pobrezinho, nasceu em Belém. Ele não é pobre, ele se fez pobre. Qual é a definição de pobreza, irmãos? Miséria. Falta de recursos básicos necessários. No nascimento, ele já é presenteado com ouro, incenso e mirra. Quais são os primeiros presentes que ele recebe? Ouro, incenso e mirra. 3 homens que seguiam uma estrela, um sinal. Amém. Eu quero lhe perguntar algo. Você já viu algum pobre tendo um tesoureiro que cuidava da sua bolsa de dinheiro? Pois Jesus tinha um tesoureiro. E ele ainda por cima era ladrão. O nome dele era Judas, e o Evangelho de João diz que de vez em quando ele pegava dinheiro da bolsa, e ele era o responsável de segurar a bolsa. Você já viu algum pobre sustentar no mínimo 12 homens? Ele andava com 12 homens, fora os agregados, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que outras pessoas o seguiram, desde o batismo, até a morte de João, até a sua morte na cruz. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Você lê algum momento na Bíblia Jesus com falta de alguma coisa? Que ele tinha falta de roupa, que ele faltou comida para ele? Não, irmãos, quando houve necessidade, ele multiplicou. E quando ele se fez pobre? Na cruz do Calvário. Aquele momento em que os soldados, a Bíblia diz que os soldados o despiram. Eu tomo para mim esse momento, o momento em que ele se fez pobre. E a sua túnica era tão especial, a Bíblia diz que ela era uma túnica sem costura, uma peça só. Diz que os soldados tiraram sorte para ver quem ia ficar com ela. Se fosse uma roupinha velha, um trapo, você acha que os soldados que tinham um salário iam querer a roupinha velha? Não, era uma roupa bonita, uma túnica especial. E eu tomo para mim esse momento em que os soldados de Pilatos, a Bíblia diz que eles o despiram, ele ficou nu. Para mim esse momento é o momento em que ele se fez pobre. A via sacra, aquele momento ali até a cruz. Na cruz ele se fez pobre, para que por meio de sua pobreza nos tornássemos ricos. Conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vos tornasse-vos ricos. Então coloque isso no seu coração. Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Definição de riqueza, irmãos, eu prefiro a definição de prosperidade, que é mais completa. A prosperidade, o significado dessa palavra prosperidade, a raiz da palavra é uma boa jornada. Ao longo da sua vida, você tendo uma boa jornada, tendo os recursos para cada estação, realizando sonhos em Deus, experimentando coisas da parte de Deus que você não seria capaz de fazer, tendo as necessidades supridas. Amém. Filipenses 4:29, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Você está com sono já? Eu vou terminar logo. Abra comigo lá em 3 João,
Filipenses 4,19, o versículo que eu citei agora. Vou terminar agora. 3 João. Não aceite a pobreza na sua vida. Não aceite portas fechadas na sua vida. Não aceite escassez. Se levante em fé. Diga ao seu armário, diga à sua geladeira, se revolte contra a miséria, irmãos. Amém. E seja fiel no pouco. Trabalhe, cresça, tenha coragem, empreenda, venda algo, negocie algo, faça alguma coisa para mudar a sua situação. Não espere cair do céu cai chuva. Amém. Você limpa o mato, você prepara a terra, você escolhe a semente, você planta e Deus manda a chuva. Você prepara o currículo, você ajeita o cabelo, você bota uma roupa bacana, você ora antes de sair e diz: Senhor, abre as portas que eu não seria capaz de abrir. Anjo do Senhor, vai adiante de mim, tira os ferrolhos de ferro, abre as portas. Pai, eu abençoo esse currículo. Outros podem até ser mais preparados do que eu, mas eu creio na Tua graça que vai me favorecer. Haverá um brilho sobre mim. Aleluia. O Senhor inclina o coração dos homens. Uma porta vai se abrir. Eu sou Teu filho, sou Teu herdeiro. Não há portas fechadas para mim. E de repente a pessoa até diz assim: olha, tinha alguém aqui mais preparado, mas alguma coisa me disse que tinha que ser você. Aí você sabe que foi o Espírito Santo. Aleluia, irmãos. A gente escuta tantas histórias de pessoas que começaram literalmente do nada, prosperaram. Por que os filhos de Deus não podem prosperar? Porque muitas vezes os filhos de Deus estão acomodados, esperando cair do céu, deitado numa rede, chupando picolé, quando você deveria estar vendendo picolé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 2025 vai ser um ano extraordinário para os membros dessa igreja. Quando a gente ora para essa igreja prosperar, irmãos, não é o prédio não, é os membros. A igreja Verbo da Vida de Timbaúba não é essa estrutura aqui não, é eu e você. Amém. Você tem que prosperar para essa igreja prosperar, porque você é membro dessa igreja. Aleluia. Então amplie a visão. Mire a lua para ver se acerta a estrela. Amém. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em uma das muitas entrevistas que ele deu, ele disse assim: eu descobri que pensar é de graça, então eu decidi pensar grande. Já que é de graça, vamos sonhar, vamos pensar grande. Amém? Declare a lua para você acertar uma estrela, nem que seja pequena. Mas você não está declarando nada, você não está crendo em nada, pelo amor de Deus. Escolha as promessas de Deus que você vai crer para 2025. Eu estou insistindo nisso aqui, irmãos da igreja, porque tem pessoas que entram um ano sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, sem nenhum pedido. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bata e a porta lhe será aberta, porque todo que busca encontra, o que pede recebe, e o que bate a porta lhe será aberta. Peça, 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 de dia, de noite, fale, declare, sonhe, peça, peça. Jesus disse: olha, a viúva insistia dia e noite ao magistrado, até que ele disse: eu vou julgar a causa dessa viúva, para ela me deixar em paz. Aleluia. Peça de manhã, peça de tarde, fale à noite, confesse, declare. Deus vai dizer: não, eu tenho que fazer logo, porque ele está crendo mesmo. E Ele é o mais interessado, irmãos. Deus é o meu Pai, é o seu Pai.
Qual de vós, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, apesar de serdes maus, você não é mau mais, você nasceu de novo, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas dádivas, bons presentes aos que lhe pedirem. Então peça, diga: Senhor, em 2025 eu quero comprar meu primeiro carro. Senhor, em 2025 eu quero casar com esse homem. Senhor, em 2025 eu quero tirar minha habilitação. Pai, 2025 eu quero reformar minha cozinha. Senhor, 2025 eu quero fazer um implante de cabelo. Oh, glória! Aleluia! Diz que o pastor fez um implante, né? Diz que o pastor fez um implante e o irmão chegou para ele e disse assim: pastor, eu creio que isso aí não é de Deus, não. Se Deus quisesse que o seu cabelo não caísse, Ele não teria deixado cair. Aí o pastor ficou com raiva e disse assim: joga essa sua dentadura fora, porque eu creio que essa dentadura não é de Deus, não. Se Deus não quisesse que o seu dente caísse, Ele não teria caído. O irmão sem nenhum dente de cima. Aleluia. Então não julgue a minha fé. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Não sei se vai ser ano que vem, mas qualquer dia você vai me ver cabeludo aqui nessa igreja. Já estou pesquisando, irmãos. Aleluia! Aleluia! O que é que você está pesquisando? Você já foi lá no stand da casa? Vá lá, pelo menos ver. É de graça. Vá na Fiat aqui, lá tem um café maravilhoso, é de graça. Toda vez que eu chego lá, eu tomo uns 3 copos de café. Aleluia! A Araceli está de prova. Quando eu chego lá, a mulher já sabe, irmãos. Vá lá, é de graça, entre no carro, faça um test drive. Sinta o cheiro. Não, pastor, não tem dinheiro para comprar nem a carlota do carro. Vai continuar sem, se você continuar com essa mentalidade. Quando Deus disse a Abraão: olha para o céu, conta as estrelas. Abraão não tinha nenhum filho. Assim será a tua descendência. Eu estou te dando uma imagem para você crer. Eu estou te dando uma imagem para você declarar sobre ela. Sabe o campo de busca do Instagram aqui? Só aparece construção para mim. Só aparece fachada de casa, porcelanato, construção. Daqui a pouco eu estou mesmo com um engenheiro de tanto... Amém, irmãos? Você está crendo em quê? Você está crendo em quê para 2025? Estou crendo em toda a minha família sendo salva, pastor. Já os vejo aqui tomando santa ceia. Já os vejo aqui com as mãos levantadas. Aleluia. Em casa você diga: obrigado, Pai, porque toda a minha parentela será alcançada pela bênção da salvação. Nenhum da minha casa e da casa de meu pai vai para o inferno. Aleluia. Você está dando espaço para os anjos trabalharem. Agora, quando você diz assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, você está dando espaço para os demônios impedirem de chegar. Quando você diz assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, aí pronto. O espírito da falta diz assim: esse aí é meu, não vai chegar nada. É melhor você dizer assim: eu creio que vai chegar. Eu creio que vai acontecer. Quando o menino pedir um negócio assim: não tem dinheiro não, diga assim: vamos orar a Deus. Você tirou a pressão de você e botou em cima do diabo a pressão. Porque quando você pede ao Pai Celestial, Ele dá boas dádivas aos que lhe pedem. Diga assim: eu peço e o meu Pai me dá. Aleluia! A gente vai pregar mais sobre prosperidade aqui, irmãos, para quebrar o espírito de pobreza. Essa igreja é uma igreja de pessoas prósperas.
O pobre, ele até vai chegar aqui, mas ele vai ficar rico. Amém? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 2, eu quero pedir para a irmã Graça trazer a palavra de dízimos e ofertas. A irmã Graça tem uma unção para prosperar, irmãos. Amém. Fosse você, eu pedia para ela impor as mãos sobre a sua cabeça, viu? Aleluia! Quinta, a gente viu que existem unções, diferentes tipos de unções. E tem pessoas que são ungidas por Deus para exercer generosidade. São pessoas que têm uma habilidade para ganhar dinheiro e abençoar o reino. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Amém? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Ele está fazendo votos pela tua pobreza, é? Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, irmãos, a alma próspera, o corpo próspero, e nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Aleluia! Temos esse Espírito, irmãos, em nós. O Espírito de Deus, o Espírito criativo, o Espírito que criou todas as coisas. Amém? Venha a nós o teu reino. No reino de Deus tem falta. Você vê lá os anjos dizendo assim: o dólar aumentou, o negócio vai pegar pegada agora, o governo vai cortar os benefícios. Os anjos não estão preocupados com isso, irmãos, porque eles estão na presença do El Shaddai. Amém. Aleluia. Venha a nós o teu reino. Olha, no reino de Deus não tem falta. E a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir o reino dele para a gente, para vivermos o reino dele. Então que em 2025 tomemos posse e assumamos o nosso lugar de filhos de Deus, com todos os direitos e privilégios que possuímos. Pastor, onde eu descubro esses direitos e privilégios? No testamento. Quando alguém deixa uma herança, como é que você descobre o que é que você tem direito? No testamento. Tem um Novo Testamento aqui cheio de bens, cheio de herança para você, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Leia o testamento para descobrir o que ele deixou para você. Aleluia! Não deixe o diabo roubar mais, não deixe ele lhe privar mais. Amém. Vai ser rápido, vai ser fácil, vai acontecer. Vai dar muito trabalho, haverão desafios, gigantes se levantarão, opositores se levantarão, mas você, diante dos opositores, você vai dizer: o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Deus me dará forças para construir grandes casas. Aleluia! Aleluia! Moisés disse: olha, quando vocês entrarem na terra, quando vocês construírem, quando vocês conquistarem, não digam que foi a força do seu braço, mas digam: o Senhor me deu forças para adquirir riquezas. O Senhor está me dando forças para adquirir riquezas. O Senhor está me dando forças. Aleluia! Aleluia! Cadê o louvor? Essa é a hora que o louvor sobe. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Segundo a sua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te prosperou, a tua fé te curou. O justo vive pela fé, o justo vive pela fé.